no capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler a palavra do Senhor com você nessa noite. E a palavra que eu tenho para você hoje é vencendo uma guerra na mente. Vencendo uma guerra na mente. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora que fale conosco de modo poderoso. Que o Senhor guarde a nossa mente agora em Ti. Repreendemos daqui todo o mal. Mandamos embora todo o mal. Tudo aquilo que veio para interferir e bloquear a mentalidade da igreja. Nós repreendemos e mandamos embora no poder do nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor a vida e a verdade da Sua palavra. E que o Senhor ministre sobre nós de modo poderoso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos em que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está atacando as nossas mentes e as nossas emoções. Se você entra na internet, você entra nos sites, nos noticiários, todas as notícias, tudo que você vê é para interferir ou para influenciar de alguma maneira na sua maneira de pensar, nas suas emoções, para te trazer tristeza, para te colocar para baixo. Nunca se ouviu tanto como ouvimos falar nesses dias, principalmente nessas épocas de pandemia, de angústias, de pânico, de medos, de tristezas. E tudo isso revela o local que Satanás está querendo trabalhar na nossa mente. Então, estamos vivendo uma guerra espiritual, não mais como os nossos pais e os mais antigos viveram. Houve uma época da igreja em que a guerra espiritual era de curas, era de demônios se levantando, de pessoas se manifestando. Mas hoje a guerra espiritual é tão grande que existem pessoas se passando como pastores, mas não são. São lobos, são pilantras, se passam como pessoas de Deus, como homens de Deus, mas não são, ministrando o engano na igreja, ministrando a mentira. E é triste ver como algumas pessoas, elas cedem e elas estão caindo nesses enganos. Então é tempo, igreja, vocês estão me ouvindo, amém? É tempo de vigiarmos, porque se nós não vigiarmos, nós iremos ceder e nós iremos cair também nessas coisas que chamam como o mal do século, né? A doença do século é a depressão, os males do século são isso, problemas, crises de ansiedade, de angústia, de tristeza. Mas cabe a nós estarmos vigilantes, vigiando, atentos ao que está acontecendo no mundo, para que nós possamos viver de maneira correta e vencermos esta batalha que está sendo travada na nossa mente. Porque, querido, se você deixar, preste atenção no que eu vou te falar, se você deixar que os pensamentos errados tomem conta do seu corpo, as emoções erradas, elas também irão tomar conta de você. Se você deixar pensamentos de medo tomar conta da sua mente, o medo vai tomar conta do seu corpo e você vai viver com angústias. Se você deixar a tristeza tomar conta dos seus pensamentos, a tristeza também vai tomar conta do teu corpo e você vai viver com crises de angústia, de ansiedade. E se ela for crescendo, poderá desenvolver a tal da chamada depressão. Por isso nós precisamos entender algumas coisas, para que a gente possa viver de modo correto e vencer, através do poder de Jesus Cristo, todas essas batalhas. Amém?
Por isso eu declaro, e eu creio nisso, que se você entender esta palavra nessa noite, você sairá daqui diferente. Você que entrou aqui assim, triste, angustiado, preocupado, ansioso, eu creio no poder da palavra, e eu acredito que a palavra do eterno Deus nessa noite irá trazer a paz que você necessita na tua vida e na tua alma. Você necessita de paz na sua alma? Você necessita de paz, você precisa de saúde emocional. Eu creio que a palavra de Deus que vai ser ministrada nessa noite tem este poder de curar você e de libertar você, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Anote aí para você acompanhar depois, reler em casa, é bom. Diz assim: agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fracos pessoalmente, e duro apenas na distância quando eu lhe escrevo a vocês. Pois eu bem suplico-lhes que, quando eu for visitar vocês, que eu não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões deste mundo, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo, ou seja, preso, a palavra preso, levamos preso todo pensamento rebelde e os ensinamos, esses pensamentos, a obedecerem a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos aqueles que insistem em desobedecer. Só até aqui. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta. Nessa passagem, o que está acontecendo? Paulo está enfrentando uma guerra emocional. Porque muitos na igreja de Corinto e muitos outros que vieram de fora, se dizendo apóstolos, se dizendo judeus, eles vieram a Corinto para falar mal de Paulo. Então, estavam questionando a autoridade de Paulo. E alguns até dentro da igreja estão falando assim: Paulo é fraquinho, Paulo é um pastor fraquinho, porque ele só fala assim com essa moral toda quando ele está falando por carta. Porque quando ele está aqui, ele não tem essa moral toda. Ele não fala assim ele não é tão bam assim. E aí ele diz, olha aí, acompanha comigo. Por isso ele diz assim, olha o versículo 1, no final do versículo 1. Eu estou ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente. Então assim, quando ele está pessoalmente, ele é fraquinho, mais duro por cartas. E ele fala, olha, eu peço a vocês que não me deem a oportunidade de ter que ser duro com vocês quando eu estiver presente. Então Paulo, ele está enfrentando uma batalha na mente dele. Ele está enfrentando uma guerra emocional. Pessoas desmerecendo ele, pessoas acusando ele, pessoas falando mal dele, pessoas caluniando ele. Imagina como é que estavam as emoções de Paulo. Talvez hoje a sua guerra emocional não está ligada a isso. Pode ser que sim, às vezes alguém da sua família está te perseguindo, alguém no trabalho está falando mal de você. Talvez hoje a sua guerra emocional é por causa de perseguições. Mas às vezes a sua guerra emocional hoje é por causa de um trauma. Às vezes a sua guerra emocional hoje é por causa de um pecado que você cometeu. E Deus quer te libertar caso haja o arrependimento. Amém? Talvez a sua guerra emocional hoje é por causa de um problema familiar, um problema no casamento. Talvez a guerra emocional que você enfrenta hoje, aquilo que está roubando a sua paz, é um problema de saúde, é um problema financeiro. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, que está tomando conta da sua cabeça, que está roubando a sua paz e também roubando a sua saúde. Mas eu sei que hoje a palavra de Deus vai te mostrar o caminho para você vencer essa guerra na sua mente. Você crê nisso? Então assim, mesmo que o problema de Paulo não seja igual ao seu, a palavra nos dá
um exemplo, e Paulo também nos dá um exemplo de como nós podemos vencer as guerras emocionais, os problemas emocionais. Quantos querem aprender essa palavra? Vamos lá. Então, o que fazer, pastor, quando eu estiver enfrentando um problema emocional? O que fazer, pastor, quando eu estiver sem paz? Primeiro, não lute segundo os padrões do mundo. Não lute segundo os padrões do mundo. Olha o versículo 3. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Na sua versão deve estar assim, deixa eu abrir aqui na outra versão. Na sua versão deve estar assim, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então olha aqui na televisão, na versão mais recente, diz assim, é isso que ele quer dizer. Embora sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. A luta de Paulo não é de acordo com os padrões humanos. Você não pode vencer algo se você quiser lutar igual ao mundo. E quando eu estou falando de você viver fora dos padrões do mundo, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo te dizer que as leis que governam a sua vida. Você é cristão? Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Então as leis que governam a sua vida não são as mesmas leis que governam o mundo. Você entende isso? As leis que governam a sua vida não são as leis que governam o mundo. Coloque para mim João 18:36. Se você quiser anotar, anote. João capítulo 18, no versículo 36. As leis que governam a sua vida não são as mesmas leis que governam o mundo. Olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus: o meu reino é igual ao reino deste mundo. É isso que está escrito? O que está escrito? O meu reino não é deste mundo. Jesus estava sendo preso, açoitado. Ele falou assim, olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não procede deste mundo. Preste atenção, querido. Se o reino de Deus não é deste mundo e você faz parte do reino de Deus, também os princípios que conduzem a tua vida não são iguais aos princípios deste mundo. Se você viver a tua vida debaixo do sistema, então quando eu falo de mundo, eu não estou falando da árvore, do planeta Terra, eu estou falando de um sistema que coordena as pessoas, um sistema que conduz as vidas, um sistema que está conduzindo as nações. O que acontece, querido, é que se somos, subiu aqui, perdi aqui. O que acontece é que se somos atacados na mente, preste atenção, se nós somos atacados nas nossas emoções, por causa de coisas deste mundo caído, não é usando as armas deste mundo que nós iremos vencer. O próprio Jesus diz isso em Mateus 12:25. Ele diz que um reino não pode lutar contra ele mesmo, porque um reino dividido, olha lá, Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Então, queridos, o reino do mundo não vai lutar contra ele. Então não tem como você vencer os ataques de Satanás, não tem como você vencer os ataques do mundo, se você utilizar as armas que o próprio mundo te oferece. Quem está entendendo? Se nós queremos vencer os ataques do mundo, nós devemos usar as armas do reino de Deus. Repete comigo para ficar gravado. Se eu quero vencer os ataques do mundo, eu preciso utilizar
as armas do reino e não as armas do mundo. Como é que pode? Porque um reino dividido, ele não vai subsistir. Se você quiser vencer as batalhas emocionais que você enfrenta, você precisa entender que a sua vida não pode ser governada pelo sistema do mundo. Existe um versículo, olha aqui para mim, eu quero que você não disperse agora, querido, porque esse versículo aqui vai trazer luz ao teu entendimento, amém? Tem um versículo que a gente usa muito, mas a gente ainda não entendeu um pouco a profundidade do contexto dele. Qual é, pastor? É João 16:33, que diz assim: no mundo tereis. Então a gente usa esse versículo para dizer que no mundo nós vamos ter problemas, não é isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, irmão, é assim mesmo, no mundo nós teremos. Mas você sabia que o contexto não é esse? Eu vou te explicar o contexto. João 16:28. Olha só. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor agora está falando de modo claro e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus diz: agora vocês creem? Enfim, vocês acreditam? Presta atenção agora no versículo 32, deixa um pouquinho aí, ó. Se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, ou seja, vocês irão sofrer perseguição, vocês irão sofrer problemas, vocês irão passar por uma guerra. É isso que Jesus está dizendo, amém? Então, da mesma forma, hoje você está enfrentando uma guerra. Vocês serão espalhados, ó. Cada um seguirá o seu caminho. Vocês me deixarão sozinho, foi o momento da cruz. Mas eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. E aí, no versículo 33, ele diz assim, olha: eu lhes falei tudo isso. E aí ele veio desde o capítulo 14, 15 até o 16, tá? Então ele está falando: eu lhes falei todo esse discurso, do capítulo 14, do capítulo 15, do capítulo 16, para que vocês em mim tenham paz. Aí vem um versículo que nós conhecemos: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci. Presta atenção ali, pastor. Ele continua dizendo que o mundo tem aflições, mas Jesus não está dizendo que no mundo vai ter aflições. Presta atenção, a gente não pode pegar esse trechinho sozinho. Eu lhes disse isso para que em mim vocês tenham, porque se vocês forem buscar paz no mundo, o que vocês vão encontrar? Aflições. É esse o sentido do versículo. Ele está falando: eu falei tudo isso porque se vocês me buscarem, no momento das perseguições, nos momentos da dor, no momento da angústia, eu falei isso porque em mim vocês terão paz. Agora, se no momento da dor, da angústia, da aflição, da tristeza, você for buscar paz no mundo, vocês irão encontrar aflições. O contexto não é Jesus dizendo que o mundo tem problema, porque isso todo mundo sabe. O contexto, ele está dizendo qual é o caminho que você busca para encontrar paz. Porque se você for buscar a paz no mundo, você vai encontrar aflição. Mas se você for buscar a paz em Jesus Cristo, é lá que você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Pastor, por que tem crentes que vivem angustiados e sem paz? Porque não estão buscando a paz em Cristo. Estão buscando a paz em um sistema, estão buscando a paz numa pessoa, como se o Ministério Semear fosse trazer a paz a você. Não, é o Deus do Ministério Semear que trará a paz a você.
Eu vou buscar a paz no pastor Leonardo. Não, é o Deus que fala através do pastor Leonardo que te dará a paz. Que se você buscar a paz em mim, não, você vai encontrar aflição. Porque eu posso falar uma verdade que você não vai gostar. Aí vai falar, poxa, eu fui lá buscar a ajuda do pastor, o pastor mandou a real, não gostei. Mas se você vier até a mim, esperando que Cristo fale, eu posso te dar um puxão de orelha. Mas esse puxão de orelha vai ser com paz, porque é Jesus falando, é Jesus corrigindo. E quando Jesus corrige, por mais que a gente não goste, até a correção de Deus nos traz a paz que excede todo entendimento. Por isso ele está dizendo, olha, se vocês forem buscar, o contexto de João 6,33 é isso. Eu falei tudo isso porque em mim é que vocês têm paz. Se vocês forem buscar paz no mundo, vocês só vão encontrar aflições. Por isso, se alegrem. Olha o final do versículo. Se animem, porque aquele que dá a paz a você é aquele que venceu tudo isso aí. É aquele que já venceu esse sistema. É aquele, querido, que já venceu toda e qualquer enfermidade. É aquele que já venceu a morte. É aquele que está escrito sobre ele em Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Pastor, mas eu tenho medo da morte. Se você for procurar vencer o medo da morte no mundo, você só vai ficar mais aflito. Agora, quando você olha para Jesus, Jesus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Todo medo some do nosso coração, todo medo some, porque nele nós encontramos a verdadeira paz. Você quer vencer as guerras na sua mente? Saiba que você não é desse mundo. Não lute com o sistema. Não lute contra o sistema do mundo usando as armas do sistema. Lute contra o sistema do mundo usando as armas de Deus. E esse é o segundo ponto. Você quer vencer as guerras na sua mente? Amém? Use as armas de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Talvez na sua Bíblia esteja assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Na NVT vai estar assim, olha. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, olha aí, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Então, é uma batalha que acontece na mente, e acabar com as mentiras, com os falsos argumentos. Paulo estava falando no contexto de acabar com as mentiras que estavam falando contra ele. Mas quantas mentiras Satanás sopra na tua mente e você acredita? Quantas mentiras o inimigo coloca na tua mente e você acredita? Quantas mentiras o inimigo coloca dentro do teu coração e você aceita, e porque você aceita, você perde a sua paz. Fica angustiado, triste, ansioso, preocupado com as mentiras do inimigo. Por isso ele diz, as armas que nós usamos, elas não são como o mundo usa, não são armas mundanas, não são argumentos mundanos, mas a arma que eu uso, ela é poderosa em Deus. E eu vou te dizer qual é essa arma. Se chama a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que o próprio Cristo é a palavra. João 1:1 vai dizer, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora olha o versículo 14. Na sua versão pode estar escrito verbo, mas é a mesma coisa. Assim a palavra de Deus se tornou um ser humano de carne e osso e habitou entre nós. E Jesus era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Queridos, por que que a palavra, preste atenção aqui em mim, por que que a palavra ela tem tanto poder? Porque a palavra é o próprio Cristo agindo em nosso favor.
Quando você libera a palavra, Jesus age em teu favor. Por que Paulo fala que não usava armas humanas? Porque Paulo só usava a palavra de Deus. Olha o conselho que ele nos dá em Efésios 6. Abre aí Efésios 6. Nós vamos ler o versículo 17 e 18. Efésios capítulo 6, 17 e 18. Use a salvação como capacete e empunhem, ou seja, empunhar é colocar no punho, pegar com a mão. Então peguem a espada do Espírito, que é a... Então a arma que ele fala lá que é poderosa, e a arma que ele fala aqui que é uma espada, ele já diz qual é. Qual é essa arma? A palavra de Deus. Olha o versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Isso quer dizer que a todo momento você tem que estar orando, clamando, pedindo. Você está lavando a louça, está varrendo casa, está trabalhando, está dirigindo. Você está falando ali com Deus no teu espírito. Olha lá. Permaneçam atentos e sejam persistentes nas suas orações. Ali ele está falando oração pela igreja, mas o princípio é: ore em todo tempo e persista até que você vença essa guerra que você está passando. Pastor, eu estou com uma tristeza que está me angustiando há muito tempo e parece que não some. Continue orando e persistindo. Pastor, eu estou com um problema na minha família que está tirando a minha paz e já tem muito tempo. Continue orando e persistindo. Persistindo na oração. Pastor, eu já estou com angústia, um problema no meu casamento, um problema com meu filho, com a minha filha, um problema de saúde, um problema no trabalho. Ore todo momento e persista a todo momento na oração. Querido, o caminho é simples, mas muita gente não quer fazer isso. Volte ao versículo 17. E use a palavra, porque a palavra é a espada. O próprio autor de Hebreus, em capítulo 4, ele vai dizer que ela penetra na alma. Não existe nada que a palavra de Deus não possa vencer, porque a palavra de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, é o próprio Cristo agindo em teu favor. Porque no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. Como é que Jesus venceu a tentação no deserto? Com a palavra. Quando Satanás vinha com um problema, Jesus falava: está escrito. Ó, aqui ó, a espada, ó, está escrito. E Satanás vinha com um outro problema, Jesus vinha: está escrito. Satanás vinha com outro problema, Jesus vinha, cortava. E está escrito. Quando a angústia vier e roubar a tua paz, você abre a boca e diga para ela: está escrito que em Cristo eu terei paz. João 16:33. Usa a palavra. Usa a palavra. Quando a enfermidade quiser roubar a tua paz, tu fala: está escrito. Ele levou sobre ele toda a minha angústia, toda a minha dor, toda e qualquer enfermidade. Quando a angústia e o pavor e o pânico tomar conta de você, você diz: está escrito que aquele que crê nele nunca morrerá. Use a palavra. Porque a palavra é Jesus agindo, e quando Jesus age, ninguém pode impedir. E diz a palavra que os demônios, aqueles que estão roubando a nossa paz, angustiando o povo de Deus, os demônios tremem
diante da presença de Jesus Cristo. Então, quando Jesus chega a luz, treva nenhuma pode ficar, demônio nenhum fica de pé, não tem angústia certa que ficará de pé, porque quando a vida chega, a morte bate em retirada. Por isso o apóstolo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê? Use a palavra. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome. Ah, pastor, mas eu estou chorando muito. Use a palavra: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Use a palavra. Use a palavra. E por último, se você quer vencer as suas guerras, isso aqui vai parecer loucura, né? Mas fale com você mesmo e manda a tua alma obedecer a Jesus Cristo. Olha o versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: olha, nós usamos a palavra, ou seja, as armas de Deus, para destruir os conselhos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vou ler na NVT. Destruímos as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, e levamos preso, cativo, todo pensamento rebelde, e ensinamos a obedecer a Cristo. Paulo está falando que aqueles que falavam mal dele, Paulo não precisava falar da pessoa. Preste atenção. Paulo não combatia a pessoa. Paulo pegava os argumentos que ele tinha e ensinava a palavra. E ensinando a palavra, as pessoas veriam quem é que estava certo nessa história. Você entende? Então você não precisa falar mal de ninguém. Fale da palavra e as pessoas verão quem é que está certo na história. Você entende isso? Então ele fala: olha, então nós pegamos todo o pensamento de rebeldia e mandamos esses pensamentos ficarem presos em Cristo. Porque todo pensamento ruim, quando vai para Cristo, ele tem que obedecer àquele que vive e reina para todo sempre. Diz a palavra que o nosso Deus chama todas as estrelas pelo nome, e quando Ele chama, elas se apresentam diante dEle. Aleluia. Quando Deus manda, tem que obedecer. Os discípulos estavam passando por uma tempestade num barco, e imagina a agonia, imagina o medo de morrer, imagina a angústia: vou morrer afogado, o barco vai virar. E Jesus estava como? Dormindo. Estava lá no fundo do barco dormindo. Aí vai lá um discípulo, acorda ele lá. E aí vai um mestre, Jesus acorda: que foi? O senhor não se importa com a gente? O senhor não se importa que a gente morra? E diz a palavra que Jesus, imagina Jesus, a tempestade, e vento, e onda, e Jesus levantando, segurando no barco. Ele vai lá na ponta e fala: acalme-se, mar. E o mar, rabandassura, ela vai xerecar. Aí aquelas ondas, o vento para. Eu chego a me emocionar. E aí vem um e diz: quem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele? Por isso, querido, aprenda a falar para os pensamentos de angústia, os pensamentos de tristeza. Veio uma tristeza, veio um pensamento de angústia, tu fala assim: ó, eu mando que você obedeça a Jesus Cristo agora. E eu vou te mostrar na Bíblia que teve um homem muito famoso na Bíblia que ele fez isso. E o seu nome era Davi. Abra sua Bíblia em Salmo 42. No Salmo 42.
Louvado seja o nome do eterno Deus. Eu quero falar algumas coisas com você no Salmo 42. Ele todo vai nos dar um caminho. Davi entendeu isso. O Salmo 42, ele vai nos mostrar o caminho para que os nossos pensamentos obedeçam a Cristo, amém? Como é que o teu pensamento pode obedecer a Cristo? Preste atenção. Primeiro, tire um momento, só você e Deus. Você está angustiado, você tem que ter um momento só você e Deus. Você está triste, você tem que ter um momento só você e Deus. No quarto, no banheiro, no trabalho, dentro do carro, não interessa, você tem que ter um momento onde seja só você e Deus. Quantos aqui querem que seus pensamentos obedeçam a Cristo? Tenha um momento só você e Deus. Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia pela água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha só, eu tenho sede do Deus vivo. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Então Davi ansiava estar na presença dele, ó. Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, porque as pessoas ficam zombando de mim. Onde está o teu Deus? Dizendo, onde está o teu Deus? Então você percebe que Davi estava passando por um momento de angústia, um momento de tristeza, mas ele diz, olha, como alguém que tem sede. Não, queridos, olha aqui para mim. Não tem lógica eu falar, estou com sede. Suelen, bebe água aí por mim. E a Suelen lá atrás bebendo água. Estou matando minha sede. Não. Se eu estou com sede, eu é que tenho que beber água. Você está entendendo? Então, se você está angustiado, preste atenção no que eu vou te falar. Não adianta ficar pedindo oração se você não vai lá buscar a fonte de água viva. Você tem que ir na fonte buscar. Você tem que ir lá e beber água, porque quem está com sede é você. Eu oro te ajudando em oração, intercedendo pela tua vida, mas eu não vou beber água e a sede vai passar em você. Você está entendendo? Então Davi ele fala, eu estou angustiado, então eu não vejo hora de estar na tua presença. Olha o versículo 2. Coloca aí no versículo 2, olha, tenho sede do Deus vivo. Quando é que eu poderei estar na presença dele? Você quer que os seus pensamentos obedeçam a Deus? Sim ou não? Busque momentos com Deus. Segunda coisa, olha aqui para mim que isso é muito importante. Tem gente em casa que precisa estar em casa, mas tem gente em casa por preguiça, por ser vergonhice, que podia estar aqui com a igreja, mas está em casa. Tem gente que está em casa porque não pode vir, mas tem gente que está em casa e pode vir, mas não quer. Mas olha o que a palavra de Deus diz no versículo 4. O meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava na multidão dos adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Davi fala que está triste porque não está cultuando com os irmãos. Você quer que os seus pensamentos obedeçam a Cristo? Você precisa cultuar a Deus com os irmãos. Existe um engano de Satanás, dizendo que, você não precisa ir para a igreja não. Meu irmão, quem disse isso? Coloca no Salmo 133 para mim. Davi ele fala, minha alma se enche de angústia porque eu sinto prazer de estar com os meus irmãos. Eu sinto saudade de subir em direção à casa de Deus, cantando e dançando, fazendo uma festa com os meus irmãos. Irmão, tem gente que está doente, justamente porque não está frequentando a comunhão com os irmãos. Eu não estou falando de Covid, nem nada disso não. Estou falando de doença na alma, angústia, tristeza, falta de paz. O próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, ele fala assim, porque vocês não sabem viver como um corpo. Existe no meio de vocês muitas pessoas fracas e doentes, e alguns que já até morreram por causa disso. Olha o Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, pois a união é preciosa como um óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão
e descia sobre a sua barba e até a bainha dos seus pés. É revigorante, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e Ele dá vida para sempre. Olha só o final. Ele está dizendo que a unidade da igreja é quando o Senhor, coloca na Corrigir Fiel, que Ele dá a palavra ordena, ali ó, porque ali o Senhor manda a bênção e a vida. Quando a igreja está unida, dos altos céus o Eterno manda os anjos dele trazer a bênção sobre nós. Quantas vezes você já não entrou aqui angustiado, mas o fato do louvor e da mensagem, a bênção do Eterno veio sobre você e você saiu daqui transformado e mudado. Frequente a igreja. Quantos querem que os seus pensamentos fiquem presos em Cristo? Amém? O que eu posso fazer, pastor? Mande ele obedecer. Libere a sua voz. Olha o versículo 5. Olha o que Paulo fala. Por que você está abatida, ó minha alma? Paulo está falando com ele mesmo. Ó minha alma, por que você está abatida? Por que você está triste? Então ele fala para ele mesmo, ó, espera em Deus, porque ainda voltarei a louvá-lo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. Ele manda as emoções dele obedecerem a Cristo. Davi faz o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 10. Ele fala, olha, leve todo pensamento em obediência a Cristo. Então Davi estava angustiado e ele fala, angústia, vá e obedeça a ele. Angústia, esse pensamento de angústia, pensamento de tristeza, eu prendo você em Jesus Cristo para que você obedeça a Jesus Cristo. Então não tem por que ficar angustiado, mas apenas espere em Deus. Está vendo? Ele libera a voz. Pastor, estou muito angustiado. Então você vai lá num lugar onde está só você e Deus e fala, olha, essa tristeza eu te mando agora a obedecer a Cristo. Minha alma, porque a angústia, tristeza, preocupação, medo, tudo isso é coisa da alma. Tu fala assim, alma, igual o Davi falou, porque está batida a minha alma. Você fala para a tua alma, alma, obedeça agora ao meu Senhor e ao meu Deus. Quem está entendendo? Você quer que os seus pensamentos obedeçam a Deus, sim ou não? Então lembre-se de todas as coisas boas que Deus já fez por você. Olha o versículo 6. Agora estou profundamente abatido, porém, mas eu me lembro de ti. Desde distante o monte Hermon, onde nasce o Jordão, até a terra do monte de Mizar. Ele fala, né, de uma ponta a outra de Israel, é isso que ele está falando. O que o Davi está querendo dizer aqui? Eu lembro de tudo o que o Senhor nos deu. Querido, se você está triste, angustiado, abatido, vivendo uma guerra na mente, traga na sua mente agora tudo que Deus já fez por você. Vá lá na palavra e veja tudo que Deus já fez por Davi, por Abraão, por Paulo, por Pedro. Tudo que Deus já fez por Ruth, por Esther, por Noemi, por Maria, por Isabel. Tudo que Deus fez por aqueles homens e mulheres, tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus fez por você. Querido, traga à tua memória todas as coisas boas que Deus fez. E por último, você quer que seus pensamentos obedeçam a Cristo? Seja totalmente sincero com Ele. Não dá para você chegar diante de Deus mentindo. Você está angustiado, fala que está angustiado. Está com medo, fala que está com medo. Está triste, fala que está triste. Não dá para você chegar lá e falar, ó Senhor. Porque tem gente que não consegue ser sincero diante de Deus. Tem gente que na hora da oração, né? Não, porque eu tenho que manter a postura, né?
amantíssimo. Só falta chegar com a cópia, né, na Xerox, autenticada e tal, para poder chegar na presença de Deus. Não chegue na presença de Deus, é óbvio, com reverência, com temor, mas também chegue com sinceridade. Olha o que Davi fala, versículo 9 e 10. Ele diz assim: eu clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu tenho que andar triste e oprimido pelos meus inimigos? Então Davi está sendo sincero. Por mais que eu lembre de ti, e eu louvo ao Senhor, no versículo 18, o versículo 8, você vai ver que ele louva ao Senhor, ele diz assim: mas eu ainda estou triste. Por que o Senhor esqueceu de mim? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Os insultos dele quebram os meus ossos. Olha só, ele está com angústia tão grande que ele parece que tomou uma surra. A sensação no corpo dele é como se ele tivesse tomado uma surra, ao ponto de quebrar os ossos dele. E ele fala: eles zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Então Davi, ele está sendo extremamente sincero. Ele fala: olha, eu sei que o Senhor vai se levantar. Porque depois no final ele diz de novo: olha, alma, por que você está abatida? Alma, por que você está triste? Espera em Deus, porque eu ainda vou voltar a louvá-lo. Por mais que ele tenha certeza de que Deus vai o abençoar, ele também é sincero, ao ponto de dizer: Senhor, por que o Senhor está demorando? Preste atenção na algo que eu vou te dizer. Somente a sinceridade é que vai trazer a você uma resposta de Deus. Vou repetir, para que fique bem gravado. Somente a tua sinceridade é que vai trazer para você uma resposta da parte de Deus. Nessa noite, a palavra te deu recursos suficientes para você vencer qualquer guerra emocional que você está enfrentando. Você precisa entender que você não é deste mundo. As leis que governam a tua vida são outras. Então não tente vencer o mundo com as armas do mundo. Vença o mundo com as armas de Deus. Qual é a arma de Deus? A palavra. Declare a palavra, libere a palavra, fale a palavra, creia na palavra. E segundo e terceiro, mande a sua vida, as suas emoções, a sua alma obedecer, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Mande a sua alma entrar em obediência ao Senhor Jesus Cristo e aguarde, porque você ainda vai louvar Ele. Aguarde, porque o Senhor se levantará em teu favor e te abençoará, em nome de Jesus. Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida nessa noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero de verdade que a vida do Espírito Santo tenha entrado em você e trazido na tua alma a vida que você necessitava nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos estar orando. E eu gostaria